Fala, galera do leilão! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui gravando mais um episódio da Universidade Leilão Imóvel. Hoje, quero mandar aqui já um abraço para o nosso amigo Thiago Bezerra, que não está participando, que está sendo substituído por um nome de peso aí no mercado de leilão, a doutora Luísa. Doutora, só vou te chamar de doutora dessa vez, daqui para frente é Luísa, sem formalidades, tá bom? Quero que você se apresente, fale um pouquinho de você e seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. É um prazer ter você aqui conosco. Oi, pessoal. O prazer é todo meu participar de um projeto tão interessante. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa, sou advogada, fundei e faço a gestão da empresa No Leilão, assessoria para arrematantes em todo o nosso país. Também sou presidente da Comissão de Leilões da região Sudeste, pela ABA, coordenadora do Grupo de Estudos da Comissão Nacional de Leilões, participo de algumas comissões também, sou associada ao Ibradim, associada ao Secov, enfim, o que a gente sabe fazer e sabe falar é leilão. Então, espero que a gente tenha uma discussão bem interessante, de uma forma muito tranquila, sem juridiquês, bem fácil, para a gente falar um pouquinho desse tema que, olha, nos últimos dias, ou está tirando o sono de muita gente, ou a outra parte está de cabelo em pé, porque realmente a Caixa aí deixou a gente com susto para iniciar 2025. A Luísa já antecipou aqui, já falou qual vai ser o nosso tema, né? Muito legal. A gente vai falar hoje sobre Caixa Econômica Federal, os leilões da Caixa Econômica Federal, que assim, leilões no nome, tá, pessoal? Porque algumas dessas modalidades nem deveriam ser consideradas leilões, tá? Então essa aqui é só uma introdução. E temos de volta, sentimos saudade de você, André Figueiredo, no nosso último episódio. Seja bem-vindo de volta e não suma mais, hein? Quero você em todos os episódios, por favor. Sentimos sua falta. Jamais sumi, mas eu estava do ladinho. Muito bem. Então, pessoal, hoje, como a Luísa já bem nos adiantou, começamos 2025 com uma caixinha de surpresa da Caixa. Aquilo que ninguém espera, estava tudo correndo bem, né? Pô, a gente fez um episódio só falando de leilões, do mercado de leilões em 2024, da quantidade de imóveis que foi levado a leilão. O André trouxe os dados, né? Teve reportagem da Globo sobre o tema. Então, assim, a gente estava numa super crescente e aí a Caixa resolve mudar aí algumas regrinhas do jogo e tem bastante gente falando sobre esse tema. Então, eu quero trazer a experiência do André, que é um dos sócios da imobiliária Leilão Imóvel, né? Então é um cara que conhece muito desse mercado de Caixa Econômica Federal, para dar uma explicação breve para nós sobre essas modalidades, diferenças de venda da Caixa e falar da experiência dele, né? Como é que era e como é que isso vai ficar. André, é com você, cara. Boa apresentação. Show de bola, vamos lá. Bom, vou ser bem breve aqui nessa apresentação, porque eu acho que já circulou bastante informação por aí. Vamos direto ao ponto para a gente falar do que os especialistas estão aqui para trazer clareza para a gente, tá? Então, alguns slides aqui só para deixar mais visual a apresentação. A Caixa, ela trabalha com 5 modalidades principais. Há outras modalidades, mas elas são totalmente exceção, tá? Então, nem vamos comentar delas aqui para que não gere confusão. Então, quais são essas modalidades? Tem o primeiro leilão SFI e o segundo leilão SFI, que é o nome dado pela Caixa. Esses dois leilões são regidos pela Lei 9.514 de 97, a nossa querida e amada Lei de Alienação Fiduciária. Então, ou seja, a Caixa coloca o imóvel no primeiro leilão, não é vendido, vai para o segundo leilão, não é vendido, a Caixa tem a propriedade plena desse imóvel, correto? Falei o tecniquez corretamente? E aí ela segue para outras modalidades. Quais são essas modalidades? Ô, André, posso só fazer um adendo à sua fala, por favor? Pessoal, os leilões da Lei de Alienação Fiduciária, o primeiro e segundo leilão, são leilões obrigatórios para que o banco consiga fazer a retomada do bem. Então, assim, se o banco emprestou dinheiro para alguém comprar um imóvel, emprestou dinheiro para o André, por exemplo, comprar o imóvel. Esse imóvel, ele é do banco e o André tem direito de uso sobre esse imóvel. Ele pode usar e fruir esse imóvel. Mas esse imóvel ainda não é do André. Ele só vai ser do André o dia que o André terminar de pagar esse imóvel, as prestações desse imóvel e consolidar a propriedade no seu próprio nome. Tá? O que acontece nesse meio do caminho? Se você deixa de pagar o imóvel,
esse imóvel está ali, que é da Caixa Econômica, da Caixa Econômica, no caso que a gente está tratando, o que ela faz? Ela é obrigada a levar esse imóvel a 2 leilões, né? O primeiro e o segundo leilões, que são obrigatórios, para que ela consiga consolidar a propriedade no seu nome, se não vender nesses leilões. Então, esses 2 leilões são obrigatórios, regidos pela lei de alienação fiduciária. Luísa, quer falar alguma coisa? Eu acho que a gente poderia também colocar, porque o pessoal às vezes faz confusão. A alienação fiduciária é o tipo da garantia. Então, se você comprar um carro e alienar, ou seja, vai pagar financiado para o banco, vai ser o mesmo procedimento. Se a sua empresa, PJ, for fazer uma operação com o banco, precisa de crédito, ela vai pedir uma garantia. Se você fornecer geralmente um imóvel, deixou de pagar aquela parcela daquele empréstimo, que nada mais é do que uma relação de empréstimo que a gente está falando, o procedimento de recuperação vai ser o mesmo. Então, não façam distinção, porque tem gente que ainda acha que é só quando a pessoa compra um imóvel. Não. Pediu dinheiro emprestado para o banco e, como garantia, deu um bem, deixou de pagar, o procedimento vai ser o mesmo. Perfeito. Aí, Lucas, pode falar, André. Não, e uma coisa sobre essa questão da consolidação da propriedade, é porque tem a propriedade direta e a propriedade indireta, né? A propriedade direta é do banco, correto? Perfeito. Ele tem a propriedade na matrícula, esse imóvel é do banco. A propriedade indireta, ou seja, o direito de uso, é do credor, do devedor, desculpa, do devedor. Isso. A consolidação da propriedade é o banco passa a ter a propriedade direta e a indireta. Ele tem a propriedade plena. E ele passa a ter o direito de posse daquele imóvel, por isso é que esse nome da consolidação da propriedade, né? Cara, você falou bonito demais, eu já tô falando, vai virar meu estagiário daqui a pouco, tô gostando de ver, cara. Deus me livre. Bom, então, seguindo aqui, pessoal, como o Daniel comentou, esses 2 leilões são obrigatórios por lei. Terminados esses 2 leilões, houve a consolidação plena da propriedade em nome do banco, e aí o banco faz o que ele bem entender. No caso específico, para comercializar esse imóvel, correto? No caso específico da Caixa, ela tem 3 modalidades que ocorrem após os leilões obrigatórios. A primeira modalidade é chamada licitação aberta, a venda online e a venda direta online. Nesses 3 casos, nessas 3 modalidades, as regras são definidas pela Caixa em edital. Na licitação aberta, existe um edital específico para essa modalidade. A venda é feita por um leiloeiro credenciado pela Caixa. Então, há comissão de 5% do leiloeiro. Na venda online e na venda direta online, a venda é feita diretamente pelo site da Caixa. Qual a diferença entre as duas? A venda online ocorre sempre que um imóvel novo é colocado à venda nesta modalidade ou um imóvel que já estava na etapa seguinte, que é a venda online, sofre alguma alteração de preço, de forma de pagamento, ou até coisas que a gente não vê explicitamente, mas enfim, qualquer mudança que haja nos detalhes do imóvel, ele volta para a venda online, que é onde há disputa, né? Para quem acessa o site da Caixa, tem aquele reloginho com uma contagem regressiva. E por que a Caixa faz isso? Para dar possibilidades iguais para que a disputa seja isonômica, né? Muita gente pergunta, mas dá para fazer oferta para baixo? Não, não dá. E mesmo que você envie para a Caixa uma sugestão para que ela reveja, por exemplo, a avaliação daquele imóvel, e ela acate essa sugestão, o que ela vai fazer? Vai colocar novamente o imóvel em venda online com disputa, para que todos tenham a mesma chance de adquirir o imóvel. E aqui um detalhe super importante, que é relevante para o que a gente vai discutir na sequência. Entre a venda online e a venda direta online, a Caixa fica variando sempre entre essas 2 modalidades. Ela coloca na venda online quando há uma mudança, não houve arrematante, o imóvel vai para a venda direta, e aí é o que a gente chama de prateleira, né? A pessoa que der o lance mínimo exigido pela Caixa fica com o imóvel, mas se ela muda qualquer coisa, como a gente comentou, ela volta para a venda online, e assim fica, tá? Isso é extremamente comum de acontecer, tá? É regra. Inclusive, de novo, só antecipando um pouco o que a gente vai falar em detalhes a seguir. A Caixa já fazia isso e sempre fez. Inclusive, é comum a Caixa dar 95%, 90% de desconto nos imóveis que estão em venda online. Por que ela faz isso? Porque ela já testou vários preços, mudou forma de pagamento, permitiu o uso de FGTS e ainda assim o imóvel não foi vendido. Então, a Caixa
entende que ela não está sabendo colocar aquele imóvel à venda num preço que seja adequado para o mercado. O que ela faz? Dá 90% de desconto, ou seja, mercado, decida quanto vale esse imóvel. E aí ela vende sempre, tá? Então isso é super importante. A Caixa já mexe bastante com os preços. Inclusive, é uma estratégia de marketing muito eficiente, né? Porque muitas Sem vezes esse dúvida. imóvel que tem 95% de desconto Pois é. acaba saindo com valores superiores ao que estava anteriormente, né? Fala aí, porque você é um cara que tem bastante experiência, a gente conversou bastante já sobre essa questão, né? Sim, sim. Nós somos uma imobiliária credenciada da Caixa, com atuação no Brasil todo, então eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. E vou citar muito rapidamente um caso que para mim é emblemático, né? Um imóvel avaliado, né, na primeira vez que ele foi à venda por R$ 1.300.000, um cliente nosso não quis comprar, a Caixa baixou o preço para 1.200, não quis comprar, abaixou para 900, não quis comprar, aí a Caixa baixou esse imóvel para 270 mil. Ele pagou 1.900.000 no imóvel nessa disputa, tá? Então isso é extremamente comum de acontecer. Bom, e aí um ponto importante, pessoal. No primeiro e segundo leilão, a Caixa não paga as dívidas de IPTU e condomínio, que é o principal tema que a gente vai abordar aqui hoje. Polêmico, hein? Polêmico, vamos chegar lá. Em todas as demais modalidades, licitação aberta, venda online, venda direta online, a Caixa pagava as dívidas de IPTU e condomínio, independente do valor. Óbvio que tem detalhes aqui, né? Dívidas prescritas, judicializadas, havia uma certa discussão, as prescritas a Caixa não pagava. André, Que só ela uma mudou? interrupção, posso fazer? Claro, sim. Luísa, aproveitando a sua experiência, conte para nós o que é uma dívida prescrita, por favor. O pessoal pode não saber. Bom, pessoal, dívida prescrita é aquela dívida que, desde o vencimento dela, precisa passar 5 anos para que ela não seja cobrada de forma judicial. Mas, vencido esse prazo de 5 anos, ou durante esse prazo de 5 anos, o credor tem total direito de lhe cobrar por outros meios, através de cobranças administrativas, processos administrativos, pode lhe inscrever no Serasa, no SPC, nos órgãos de proteção de crédito. Você vai ficar lá com o score ruim, mas para prescrever, tem que vencer 5 anos a data do vencimento, sem ter cobranças judiciais. Na verdade, a prescrição, então, é que o credor ele perde o direito de ação contra o devedor. Ele não vai conseguir fazer essa busca judicial, né, que é uma forma mais eficaz de receber. Vamos colocar dessa forma. Se você não conseguiu receber de nenhum outro jeito, a sua última alternativa é recorrer à via judicial para tentar receber isso de uma forma forçada. Exatamente. E uma observação que existem algumas variantes de prazo, dívidas que vão vencer, vão prescrever em 5 anos, outra em 10. Mas a grande maioria, as mais comuns que nós temos, a gente vai trabalhar com prazo de 5 anos. Dívidas, por exemplo, de condomínio, dívidas de cartão de crédito, dívidas pessoais, como plano de saúde, dívidas de consumo, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, se atente. Mas lembrando que, transcorridos 5 anos, você pode continuar tendo as cobranças. E um detalhe aqui que a gente já viu bastante na prática, né? Uma dívida que, mesmo que seja anterior a 5 anos, mas que já estava em discussão judicial, para de correr o prazo prescricional. Isso é super importante. Exatamente. Nós já vimos situações, inclusive da Caixa Econômica Federal, de dívidas de condomínio de 8 anos, mas que o condomínio move uma ação há 3, 4 anos, então nenhuma dessas dívidas estão prescritas, correto? Exatamente, perfeito. Cara, você tá ouvindo tanto podcast aí, Daniel, Thiago, Luísa, conversando, que você tá um fenômeno. Exatamente. A gente demora, mas aprende. Ô, pessoal, então, espero que vocês que estejam assistindo cheguem nesse nível do André, hein? Tô orgulhoso. Vamos lá, pessoal. Falando então agora da licitação aberta, né, que é a primeira modalidade que normalmente aqui, pessoal, é óbvio que a gente está falando de uma sequência que normalmente acontece, mas não é regra, né, não tem nada escrito, nem lei alguma que exija que seja dessa forma, tá? Eu já vi pular do leilão para a venda direta, está em venda direta e volta para a licitação, enfim, aí é uma decisão que cabe totalmente à Caixa, esse ponto é super importante, né? Mas vamos lá, o que mudou na licitação aberta? No último dia 17/1, agora de 2025,
a Caixa mudou o edital de licitação aberta e também os anúncios que ela faz na própria página do imóvel, né? Esse imóvel, como eu disse, ele é feito com leiloeiro, mas também está disponível no site da Caixa. E o que foi essa mudança? A partir de então, deste edital, 17/1, dívidas de IPTU são totalmente são pagas pelo arrematante. A Caixa não paga mais essas mudanças. No final do ano passado, ela já tinha feito uma primeira mudança nesse sentido, que as dívidas de IPTU de até R$1.000, a Caixa não quitava, na verdade. Se a dívida fosse de R$700, a cargo do arrematante. Passou desse valor, aí sim a Caixa quitava a integralidade do IPTU. Agora mudou. IPTU está totalmente a cargo do arrematante. E as dívidas de condomínio, existe uma regrinha nova da Caixa, que valores de até 10% do valor de avaliação são pagas pelo arrematante e o que passar desse valor, a Caixa se responsabiliza pelo pagamento. Ou seja, uma mudança muito relevante, porque a gente sabe que há débitos de condomínio, principalmente, que são muito altos, às vezes superiores ao valor do imóvel, de avaliação do imóvel, que a Caixa pagava independente do valor, agora ela é responsável somente para o que passar de 10% do valor de avaliação, não é do valor de arrematação, é do valor de avaliação do imóvel. Então, só pegando aquele exemplo que eu disse, o imóvel avaliado em R$1 milhão, por exemplo, e que está sendo vendido por 100 mil, na verdade, se a dívida é de R$1 milhão, R$100 mil de dívida por conta do arrematante. O André, pode falar, Luísa, vai lá. Inclusive, eu acho que é interessante a gente ressaltar que mais do que nunca a gente precisa participar desses leilões, tendo essas dívidas com valores atualizados com a data mais próxima possível. Porque antes, a gente às vezes tinha um delay aí de tempo do última atualização, do que a gente teve de ciência, mas a gente até fazia um reajuste por conta, né? Olha, vamos fazer aqui, acho que vai ficar em torno disso. Agora não tem como, ainda mais quando a gente trabalhar com valores altos. Precisa correr atrás e obter o valor mais próximo da realidade, com certeza, antes de participar. Sim. Eu tenho 2 pontos aqui que eu acho importante. A primeira é que eu acho que a Caixa foi muito infeliz na sua redação na mudança, porque ela colocou ali uma palavra que eu já tenho pouco cabelo, cara, tá ajudando a cair o restante, que é poderá. Assim, essa palavra me causa um pouco de desespero, que a Caixa poderá pagar, né, essa diferença. O André está falando que a Caixa vai pagar, eu acredito também que a Caixa irá pagar, mas esse poderá abre uma brecha para a Caixa falar, então, eu não quero pagar. Tá aqui que eu posso. Daniel, mas olha que interessante. Gera a possibilidade dela analisar caso a caso. Isso. O poderá é diferente de irá, deverá, fará. Não é uma ordem positiva. Tá assim, olha, eu vou pensar, vou refletir. Se eu não quiser, não vou pagar. Vai lá, mas vejam que interessante, ó. No anúncio do imóvel, que é esse slide que eu estou mostrando, ó, o grifo aí no canto inferior direito, está de forma categórica. A Caixa realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10%. E no edital, que eu estou mostrando agora com os grifos, né, a Caixa poderá assumir a responsabilidade pelo pagamento. Vamos ver na prática como isso vai ocorrer, mas o que nós entendemos aqui, assim, é um entendimento ainda teórico, né? A gente tem que ver isso na prática, no dia a dia, como vai ser. Mas o poderá é justamente pelo ponto anterior que a gente estava discutindo. Caso a dívida, haja dívidas prescritas, a Caixa, e não judicializadas, obviamente, como a gente disse, a Caixa não irá pagar o que for dívida prescrita. E também, quando já há uma dívida judicializada, a Caixa tem o direito, e ela faz isso, né, de discutir nos autos, de discutir no processo, de negociar no processo multas, honorários do advogado, do condomínio e assim por diante, tá? Então, nós entendemos que seja em virtude dessas regras que estão explícitas no edital da Caixa, tá? Vamos ver se na prática esse poderá inclui outros itens, mas eu acho pouco provável que seja isso, mas eu sou um eterno otimista, né? Vamos ver na prática como isso ocorre. Ô, André, e o que eu acho legal é que, assim,
você tocou num ponto de não informações divergentes, mas que a gente tem que lembrar que o que faz regra do leilão é o edital. O Sim. site ele é meramente informativo, vamos colocar dessa forma. O que me preocupa, de novo, hoje o entendimento é que a Caixa vai pagar, né? E não estou nem falando o contrário, pessoal. Mas mudou o governo, tem essa regra. Mudou o presidente da Caixa que entende outra coisa. Ele tem uma brecha para falar, não, cara, não quero mais pagar. Porque aqui está que eu poderei pagar e não que eu deverei pagar, que eu irei pagar. Então, assim, pode ser que seja muito mais uma questão de português, né? Não sou professor de português, mas eu acho que a palavra ela foi infeliz. Se a Sim. Caixa quer realmente pagar, deveria consertar o português está ali, a palavrinha que está ali, que resolve essa discussão que a gente está tendo, inclusive, tá? Perfeito. E aqui um ponto importantíssimo que você comentou, Daniel. A Caixa muda muito o edital. O ano passado foram várias e várias mudanças, às vezes são detalhes de redação como essa, detalhes que fazem diferença, na verdade, né? A gente vamos comentar, na verdade, sobre a questão de dívida de condomínio, de associação de moradores. Essa foi uma mudança que a Caixa fez no ano passado para trazer mais clareza sobre isso. Então, não será surpreendente caso a Caixa mude essa redação do poderá para pagará, conforme reza o edital e assim por diante, né? Bom, vamos seguir, pessoal. Isso, então, é a licitação aberta, é a primeira modalidade que ocorre após o primeiro e segundo leilão, e sempre ocorre por um leiloeiro, tá? Então, tem aqui também a comissão de 5% para o leiloeiro. Não arrematado em licitação, os imóveis vão para venda online e venda direta online. Como eu disse para vocês, o edital é o mesmo para essas duas modalidades, o que muda é somente se tem a disputa ou não tem a disputa. Então vamos tratar dos dois de forma indistinta, porque as regras do jogo são exatamente as mesmas para as duas modalidades, exceto, obviamente, a questão da disputa, que tem seus detalhes ali quando ele está em venda online, tá? A Caixa, então, publicou. Se vocês entrarem lá no site, na página principal dos imóveis da Caixa, que descreve o que são os imóveis Caixa, vocês vão ver, conforme está descrito, conforme está assinalado aí no print, que a regra foi atualizada em 17/1. E quando você clica para ver quais são essas regras, vem o edital, versão 19.603, versão 60, ou seja, vocês veem que muda muito pelo controle de versões que a Caixa tem, e a regra mudou conforme os grifos que eu estou colocando aqui, basicamente as mesmas regras da licitação aberta. Ou seja, débitos de IPTU e condomínio são de responsabilidade do arrematante. No caso do condomínio, 10% do valor de avaliação por conta do arrematante, o que passar disso a Caixa poderá pagar, o que suplantar esses 10%. Tá? Aqui tem um ponto muito importante. Hoje, se vocês entrarem hoje, dia 23 de janeiro, se vocês entrarem no site da Caixa, vocês vão ver que todos os imóveis que estão lá disponíveis nestas modalidades ainda não têm esta regra aplicada. Se vocês entrarem na página de um imóvel, vai estar lá que o IPTU até R$1.000 é por conta do arrematante e que condomínios são totalmente quitados pela Caixa. E aqui vem um ponto, então, super importante. Eu trago aqui um comunicado oficial que a Caixa passou para nós, dando um pouco mais de clareza sobre como essas regras, essas novas regras, se aplicam à venda online e à venda direta online. E o que é? Na verdade, como eu disse para vocês anteriormente, a Caixa fica mudando entre essas modalidades. São ciclos, como ela chama. Venda online, não vendeu, vai para a venda direta. Não vendeu, ela volta, muda algum detalhe no imóvel, volta para a venda online. Cada mudança dessa é um ciclo, né? Quando o imóvel sai de licitação aberta e entra em venda direta online, a partir de agora, ou seja, a gente está supondo isso, tá? Pelas informações que vieram, a Caixa vai se pronunciar oficialmente amanhã, então se tiver alguma mudança a gente traz aqui depois, mas quando o imóvel sai de licitação aberta e entra em venda online, a Caixa não vai quitar débitos de IPTU e condomínio, as regras que a gente acabou de citar. A partir do terceiro ciclo, a Caixa começa a oferecer vantagens crescentes para o imóvel, que é o que justamente ela está colocando aqui, né? À medida que esse imóvel não é vendido, ela começa a oferecer vantagens crescentes, inclusive com a possibilidade de quitar a totalidade
do condomínio. IPTU, a princípio, ela não quita mais. Isso é sempre de responsabilidade do arrematante. Condomínio, ela pode pagar a totalidade. E veja, pessoal, isso aqui é o que a Caixa já faz. Se o imóvel não vende, ela dá 95% de desconto. Com as novas regras, se o imóvel não vende, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, né? A dívida de condomínio é superior ao valor de avaliação do imóvel. Não faz sentido econômico arrematar esse imóvel, né? Na maioria dos casos. Há exceções, sempre há exceções. Nesses casos, o que a Caixa vai fazer? Vai aumentar o desconto e, eventualmente, ela paga 100% das dívidas de condomínio. Então, aqui, resumindo esse ponto todo, o que é super importante agora na venda online e na venda direta online? Fique atento à regra de cada imóvel específico. Vai chegar um momento, hoje todos estão na regra antiga, a Caixa quita condomínio e IPTU acima de R$ 1.000. Em algum momento, a gente vai ter as duas situações ocorrendo. Imóveis em que a Caixa quita os débitos, imóveis em que a Caixa não quita os débitos. Ou seja, venda online e venda direta online, a regra de quitação dos débitos vai ser feita caso a caso para cada um dos imóveis. Bom, pessoal, esses são uma visão geral aqui sobre as mudanças que houve na Caixa. Como eu comentei, a Caixa sempre muda, ela se adapta às regras do mercado. Há quem diga que essa mudança é temporária em virtude de uma situação que a Caixa vem passando agora, de muitos débitos de IPTU e condomínio que estão atrasados. Então, teve muito processo contra a Caixa de arrematantes insatisfeitos, reclamações da ouvidoria no Banco Central sobre a demora da Caixa para quitar esses débitos. Mas isso é uma suposição, tá? A gente não sabe se isso vai acontecer ou não. De qualquer forma, o que eu sempre digo para os meus clientes aqui, para todo mundo que a gente trabalha, é que o mercado é soberano. A Caixa vai vender esses imóveis. Não faz sentido algum a Caixa manter imóveis no seu balanço, porque isso é terrível para o banco, né? Em termos de Basileia, liquidez e assim por diante. Então, ela vai vender esses imóveis. Se essas mudanças dificultarem a venda, o que ela vai fazer? Desconto progressivo ou, eventualmente, mudar as regras novamente, tá? Então, é muito provável que agora, no curto prazo, e curto prazo para a Caixa, vamos pensar em 3 meses, haja sim uma turbulência, reduza o número de imóveis vendidos, mas depois isso vai se estabilizar, seja com Caixa aumentando os descontos, ou, como ela mesma disse, voltando a pagar o condomínio para imóveis que estão encalhados, vamos dizer assim, seja voltando a mudar as regras, né? O fato é, a Caixa vai, de um jeito ou de outro, vender esses imóveis. E aí a gente sempre vê muita gente ficando revoltada, falando um monte de coisa sobre a Caixa. Eu acho que a gente tem que sempre ver o copo meio cheio aqui, né? Como eu disse, eu sou um eterno otimista. Eu acho que aqui vão abrir muitas oportunidades, né? É provável que a concorrência caia, porque tinha muita gente que compra imóvel da Caixa sem nem olhar nada, e isso agora não vai ser mais viável. Quem fizer isso tem risco de ter um prejuízo grande. Então, é provável que reduza a concorrência dos imóveis da Caixa, e quem sabe o que está fazendo, vai sim encontrar boas oportunidades, vai sim conseguir fazer bons negócios com os imóveis da Caixa. O profissional, quem atua bem assessorado pela doutora Luísa, pelo Daniel, por nós, com certeza vai fazer bons negócios. A Caixa deixou, então, de ser mamão com açúcar, como a gente diz, né? Super muito, óbvio, depende da modalidade, mas principalmente na venda direta e na venda online, vai requerer aí um trabalho um pouco mais, um trabalho com afinco, para ver se vale ou não a pena arrematar aquele imóvel, tá? E deixa só para terminar essa parte, para a gente entrar na discussão mais jurídica, um desafio que todos vão ter aqui agora é de fazer o levantamento prévio de IPTU e condomínio, como a doutora Luísa bem disse. É importantíssimo ver a data, o valor devidamente atualizado, etc., para a gente saber no detalhe se aquele imóvel é viável ou não. E aqui tem um desafio, né, que até é um ponto para os colegas aqui discutirem. Na nossa experiência prática, tem muito condomínio que, amparado na LGPD, se recusa a passar a informação de dívidas de condomínio, etc. Enfim, se cabe ou não a LGPD aqui é uma discussão, né? É sempre um argumento a usar,
Mas uma coisa que eu sempre instruo a gente a fazer aqui, a gente sempre faz, nem sempre dá certo, mas enfim, é um primeiro argumento, é que eu não quero saber dado pessoal nenhum do devedor, até porque essa informação é pública e está na matrícula. Eu quero saber o número. Me fale quanto que é a dívida e acabou. Não precisa E nem passar, só complementando, André, não precisa nem passar desde quando está em aberto. Nada. Se fez acordo, pagou metade, daí voltou a cobrança. Não, fala o valor atualizado, só isso, está no sistema. Isso, não precisa de extrato, não precisa de nada, é falar, pode ser pelo telefone. E aqui o ponto importante é nos apresentar, na verdade, como quem vai resolver o problema do condomínio. 2 problemas. O primeiro é, as dívidas que já existem serão quitadas pela Caixa ou pelo arrematante. E o segundo ponto é que um condômino que está inadimplente vai ser substituído por um condômino adimplente. Então, de novo, é lógica, né? Por que o condomínio se recusará a passar essa informação que não viola a LGPD nesse termo e assim por diante? Enfim, é um passo a mais que a gente vai ter que fazer, tanto na verdade, em todas as modalidades da Caixa agora, porque no primeiro e segundo leilão a Caixa já não quitava essas dívidas e agora não quita nas demais. Na venda direta online, vale uma observação, e de novo, a gente tem sempre que olhar os editais, tá? Depois que você fez uma oferta, você tem 2 dias úteis para fazer o pagamento da entrada ou da totalidade do imóvel, caso seja um pagamento à vista. Nesses 2 dias, se você não paga o boleto, não há, a princípio, nenhuma punição para o arrematante, tá? Já houve dela bloquear o CPF para não participar e etc., mas hoje ela não faz isso, de novo, vamos ficar atentos, porque ela pode mudar essa regra a qualquer instante. E uma mudança nova que a Caixa colocou, salvo engano, no ano passado, é a possibilidade de arrependimento em até 7 dias úteis, 7 dias corridos depois que foi feita a proposta. Ou seja, mesmo que você tenha pago o boleto, se você se arrepende, doutores, é por causa da lei de Código de Defesa do Consumidor, você pode desistir e a Caixa devolve o valor que você pagou da entrada ou a totalidade do imóvel sem reajuste. Mas essa é uma alternativa, uma brecha que tem para que nós ganhemos tempo e, eventualmente, a gente possa apresentar para o condomínio, como eu disse antes, comprei o imóvel, eu preciso saber deste valor para resolver o problema com aqueles argumentos que eu comentei com vocês. Caso o condomínio não passe o valor e etc., você pode ou não pagar o boleto, a princípio sem punição, ou arrepender-se do imóvel caso você já tenha pago o boleto. Eu acho só interessante, André, a gente mencionar que é uma excelente estratégia, porque, de fato, teremos algo mais documentado para fim de apresentação junto aos condomínios, mas que as pessoas não usem desse mecanismo como procedimento padrão. Então, não faça primeiro remate, depois, nos 7 dias, vá atrás das informações, porque realmente a gente acaba trabalhando com uma máquina num ritmo não muito bom. Então, use essa ferramenta em casos que, de fato, existem condomínios que não tem conversa, a gente não consegue acesso a nada, a ninguém. Daí sim é uma excelente estratégia. Mas quando você conseguir, se esforce previamente para participar daquela arrematação já tendo o máximo de informação possível. Perfeito, Luísa, perfeito. Ótima Senão observação. a gente acaba falando, né? Não é um procedimento que a gente está indicando seguir longe disso, porque a gente acaba atrapalhando, inclusive, aqueles que têm intenção, que estão preparados, enfim, a gente tem um ciclo ao inverso. Os lances fake da Caixa Econômica dá um outro episódio para a gente conversar num outro momento, né? Que virou uma prática comum. Mas perfeita a sua observação. E aí, mais do que nunca, é importante essa lição de casa prévia, antes de fazer o seu lance, levantar essas dívidas, aprovar financiamento caso seja aplicável, porque também o que a gente vê bastante é as pessoas fazerem o lance para depois aprovar o financiamento. Pode dar certo? Até pode, mas se der errado, deu errado. Pessoal, é que eu acho assim, uma máxima que o mercado de leilão tinha, que foi a que o André trouxe aqui para nós, é que arrematar na Caixa, comprar imóvel da Caixa era mamão com açúcar. A partir dessas mudanças, eu acho que o arrematante, que o comprador, ele vai ter que ser muito mais bem preparado para conseguir fazer um bom negócio. Porque antes, eu concordo, assim, eu acho essa máxima uma máxima ruim, mas assim,
arrematar na Caixa, nessas modalidades, licitação aberta, venda online, venda direta online, era muito fácil, porque o risco dessas dívidas não era do arrematante, não era do comprador, era da Caixa. Então podia ter lá, 10 milhões em dívida de condomínio que o arrematante não pagaria. E hoje isso mudou, né? Então, assim, hoje precisa, sim, estar preparado, estudar, buscar conhecimento e saber as informações necessárias que você vai precisar ter para arrematar esse imóvel, para fazer uma arrematação tranquila, para você deitar sua cabeça no travesseiro de noite tranquilo, sem ter aquela preocupação, putz, será que eu vou ter que pagar? Ah, pô, será que eu vi de... Então, assim, o estudo e o conhecimento para entrar numa arrematação é essencial. Ou, se você não tem tempo, não quer, buscar um bom assessor. Exato. Né? Então, eu sempre falo que, de novo, o critério de leilão da Caixa muda com frequência. Lucas, corte de novo, hein? Pessoal, vai arrematar, pode comprar 10 vendas diretas da Caixa, 10 imóveis diferentes. Leiam os 10 editais. É isso. Perfeito. Perfeito. E só complementando o que vocês estão dizendo, que é super relevante, né? Muita gente, justamente por isso e etc., nem olhava processos judiciais e etc. E o que começou a acontecer bastante, com muita frequência, nos últimos anos? Dívidas que estavam com discussão judicial, a Caixa segue no ritmo do processo judicial. Então, podia demorar muito para que os débitos de condomínio fossem quitados. E aí, isso para o investidor pode ter uma série de impactos na hora de vender o imóvel, ou mesmo que venda. Eu já vi advogados de condomínio colocando o arrematante no polo passivo para fazer pressão. Então, sem dúvida, tem uma série de riscos de prazo e de bastante dor de cabeça, com certeza, tá? E esse risco agora segue, e agora foi até exacerbado, né? Eu acho que até vale a pena a gente fazer aqui uma consideração, porque muita gente faz confusão ou tenta aplicar situações de um tipo de leilão para outro, como uma forma de analogia, semelhança, e eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado. Veja, essa situação que a gente acabou de colocar aqui, que são casos que essas ações estão em discussão em processo, que a Caixa entra, ela segue aquele ritmo que para ela é o famoso tanto faz, tanto fez, a gente não consegue, em favor do arrematante, por exemplo, vamos colocar no caso do condomínio, uma CND a partir daquela data da compra, diferente de quando a gente tem um leilão judicial, cujo edital isenta o arrematante daquela responsabilidade. No caso dos leilões Caixa, são os leilões extrajudiciais, não tem conversa. Então, assim, enquanto a Caixa não quitar, não resolver aquela dívida, não for baixada de fato, quitada, você não tem para onde correr. E quem vai comprar um imóvel seu, cujo débito de condomínio está lá super ativo, super existente, então pensem, reflitam sobre, porque não dá para pedir CND que não vai dar, não tem nem o que falar, não dá nem para contestar junto ao condomínio. E o condomínio às vezes faz pressão, né? Evita uso de áreas comuns e etc, etc. Né? Mas só pegando a fala da Luísa, o que eu acho legal aí, que eu acho que ela pontuou muito bem, eu costumo comparar leilão com futebol, tá? Adoro futebol. E assim, cara, você vai jogar futebol, futebol é futebol, mas existe futebol de salão, futebol de campo, futebol society, futebol de areia, gol a gol, e cada um desses jogos tem sua regra diferente, a bola é diferente, o lateral é de um jeito em um jogo, no outro é outro. E o tamanho do campo é outro, tamanho do campo é isso. O número de adversários é outro. É isso. E o leilão, apesar de ser leilão, existem regramentos específicos para cada tipo de leilão. E a gente não pode misturar esse regramento às regras do jogo. Então, assim, vou repetir. Regra do leilão está no edital. Para você entrar no jogo, pessoal, você tem que conhecer minimamente as regras. De preferência, se aprofundar nas regras do jogo que você está entrando. Você está colocando o seu dinheiro num negócio sem conhecer as regras do que você está fazendo, é insano, é loucura. Tá? E pegando esse ponto que a Luísa falou, e aí a gente já vai entrar no segundo tema que eu quero discutir com a Luísa aqui, conversar um pouquinho, é que as dívidas de condomínio, elas são próprio terreno, né? E aí a gente vai discutir um pouco desse conceito do que é próprio terreno e etc. Mas quem compra o imóvel no leilão, em tese, vira responsável pelas dívidas anteriores, né? Por mais que esteja no edital da Caixa, essa é uma relação particular entre Caixa e comprador.
O condomínio não tem nada a ver com isso. Ela quer receber, ela não quer saber se é a Caixa que vai pagar, se é o arrematante que vai pagar, se é o antigo proprietário que vai pagar. Ela quer que alguém pague. E como você se tornou o proprietário desse imóvel, está ali registrado na matrícula bonitinho, você é dono, você, pela legislação, é responsável pelos IPTUs e pelos condomínios, tá? Então, por isso, o condomínio consegue te colocar no polo passivo da ação, substituindo o antigo proprietário ou a Caixa Econômica Federal, para que você responda e pague esses valores, tá? Então, essa é a modalidade. E o que ela quer com isso? Que você, arrematante, vai lá e enche o saco da Caixa para que a Caixa pague e resolva o problema. Então, assim, é uma estratégia jurídica e tem total fundamento, né? Mas, Luísa, aí aproveitando que você está aqui, o seu conhecimento, conte para nós o que esse nome feio, o nome esquisito, PropTerrem, o que isso significa? Olha, primeiro vamos começar pontuando que denominação ruim que resolveram para colocar. Podia ter colocado uma coisa mais fácil. Ponto 1. Ponto 2. O nome ainda em itálico, quando está escrito, já assusta. E ponto 3, vamos acabar com esse bicho de 7 cabeças. É muito fácil, pessoal. Dívida PropTerrem é aquela dívida que está dentro, ela acompanha o imóvel, ela é um chaveirinho do imóvel. Então, para onde o imóvel for, ou seja, para quem receber aquele imóvel, vai receber o chaveirinho. PropTerrem são as obrigações que recaem sobre o imóvel. Vamos falar das duas mais comuns, mais simples, todo mundo sabe: condomínio e IPTU. Então, o que é? Tá difícil de entender. Traz essa situação para o mercado tradicional. A interpretação é a mesma. Veja, eu vou comprar um imóvel do Daniel. E o Daniel fala: Luísa, é 500 mil reais o valor da minha venda. E quando a gente vai fazer a verificação, existem 100 mil reais de débito de condomínio e de IPTU. O que a gente faz no mercado na prática? A Luísa vai falar: tudo bem, Daniel, então eu não vou te dar esses 500 mil, vou te dar 400 mil, e essa diferença, 100 mil, eu vou quitar essas dívidas, porque se eu não quitar, eu que estou comprando sou responsável para quitá-las futuramente. Ou seja, essa dívida vai acompanhar o imóvel, independente de quem vai comprando, recomprando e passando esse bem. Quando a gente fala desses leilões extrajudiciais, que podem até não ser da Caixas, mas cuja obrigação está prevista no edital, que é do comprador, não adianta. Arrematou, comprou nesse tipo de leilão, essas dívidas são suas, porque elas estão acompanhando o imóvel, elas são dívidas PropTerrem, acopladas ao imóvel. Eu acho que Ô, Luiz, e aqui um ponto bem simples para não ter dúvida. Sim, e um ponto super importante aqui, né? Essa mudança da Caixa, que ela fez agora nessas 3 modalidades, ela simplesmente, entre aspas, aqui, óbvio, passou a fazer o que é feito no mercado. Ó, se você comprar o meu imóvel, as dívidas de IPTU e condomínio acompanham o imóvel e são suas. Faça uma diligência anterior para ver o tamanho dessas dívidas, levantar o tamanho dessas dívidas e quitá-las eventualmente. Né? E eu até digo mais, acabou até confirmando um pouco o que eu já tinha de interpretação entre os meus casos, é aqui que a gente fala para os clientes. É claro que isso é pessoal, mas quando a gente fala do leilão extrajudicial, tirando a situação da primeiro e segundo leilão da F, que são os obrigatórios, então a gente está falando da venda direta, da licitação, da venda direta online, a gente está falando de uma relação de compra e venda. O nome está leilão, porque a Caixa decidiu, ela poderia ter colocado outro nome, mas a natureza dessa operação, ela é uma compra e venda. Tanto é que existem muitas prefeituras, quando a gente vai, por exemplo, pedir guia de TBI, você não pode preencher como natureza, arrematação. Não é. A natureza dessa compra é uma compra e venda tradicional. A Caixa exatamente fez isso. Falou: peraí, vamos considerar essa observação, André, que você fez logo no início, que existem algumas pessoas falando que a Caixa está passando aí por um momento, está tentando reorganizar a casa. Ela falou: peraí, eu tô perdendo dinheiro, o mercado não usa essa regra, só eu tô sendo aqui, em tese, a boazinha.
Então, não, o mercado tem essa prática, isso é algo muito tradicional, eu vou manter. Então, eu acho interessante que as pessoas vejam, o nome é leilão, sem problemas, mas a natureza dessa aquisição, ela é de compra e venda, tanto é que a escritura vende e compra. Deixa eu só pegar 2 pontos aí que eu acho legal, que a Luísa falou. Perfeito. A dívida vai se absorver ao imóvel, então ela acompanha o imóvel, quem quer que seja o dono desse imóvel, pessoal. Assim, a dívida, ela é do imóvel, ela não é do Daniel, da Luísa, do André, ela é de quem é o proprietário dela naquele momento, tá? Então ela vai seguir o imóvel. Se o Daniel vende o imóvel para a Luísa se tornaria responsável pelo condomínio e pelo IPTU. Se a Luísa vende para o André e não pagou essas dívidas, o André se torna responsável pelas dívidas de condomínio e de IPTU. O ponto que eu acho aí que é legal quando a gente fala de caixa é que sim, o condomínio pode colocar o proprietário do imóvel no polo passivo da ação. Mas se você tem um edital que faz a regra entre as partes, nesse caso, o Daniel arrematante e a Caixa Econômica Federal, falando que a Caixa vai pagar essas dívidas, eu consigo exigir de forma judicial ou extrajudicial, que a Caixa pague. Porque nós acordamos, eu resolvi comprar aquele imóvel porque a Caixa me falou que iria pagar as dívidas Propter Rem. Então, por mais que eu entre no polo passivo da ação, eu posso até pagar essa dívida e depois tentar comprar da Caixa. É uma possibilidade. Posso ficar lá enchendo o saco da Caixa. O André, que é meu corretor credenciado de Caixa Econômica Federal. Imobiliária, agora não tem mais corretor. Então, isso aí, ó, sabia que eu tinha me perdido nesses nomes aí. Imobiliária credenciada na Caixa Econômica Federal, eu vou ficar mandando mensagem no WhatsApp dele todo dia. Ô, André, e aí, cara, já cobrou a Caixa? Já mandou e-mail para a Caixa? Para que a Caixa pague, né? Então, o nosso papel de quem fez um acordo com a Caixa, aceitou as regras que a Caixa colocou, é esse. Caixa, eu estou com um problema, eu quero vender o imóvel, eu preciso da CNT, vai lá, pelo amor de Deus, e pague. E a imobiliária credenciada tem o papel de fazer essa interlocução entre o arrematante, o comprador, e a Caixa Econômica Federal. Tá? O segundo ponto que eu queria tocar, que eu já até esqueci o que era, já que eu falei bastante, é essa questão de temos que tomar cuidado nessa análise. De novo, por quê? Quando você entra no polo passivo da ação, muitas vezes é um tipo de despesa que você não está contando. Por quê? Você vai ter que contratar um advogado para te defender, né? Vai ter que ligar para mim, para a Luísa ou para algum dos nossos colegas para fazer essa defesa e vai ser um custo. Se você tiver que recorrer nesse processo, você vai ter mais um custo. Então, assim, eu tive uma cliente que me falou exatamente isso. Ela, Daniel, arrematar na Caixa é mamão com açúcar. Na licitação aberta foi o caso dela. Mas a Caixa falou que ia pagar o condomínio e não está pagando. Né? E estava na época da Inova Condo ali, que estava aquele tumulto. Ela falou, cara, o condomínio me colocou no polo da ação e eu preciso me defender. Mas um custo que eu nunca imaginei que eu ia ter, porque estava previsto no edital de que a Caixa ia pagar. Assim, a Caixa pagou, mas falou que ia pagar em 6 meses, pagou em 11 meses. Deu uma dorzinha de cabeça. Exatamente, aí ela teve que contratar o advogado, né, no caso eu, para fazer uma defesa, teve mais esse custo, então ela falou assim, é fácil, mas existem desdobramentos que a gente não escuta as pessoas falando. E né? Não está esperando. E assim, o nosso papel, assim, de novo, não é dar medo, a gente quer que você faça a sua compra de forma segura, não tenha dor de cabeça. E aqui, pessoal, a gente falou aqui, normalmente a gente faz grandes agrupamentos, né? Leilão judicial, leilão extrajudicial, venda direta. Como a gente já gravou no episódio anterior, falando da estrutura do sistema judiciário do Brasil, existem várias nuances e diferenças nos leilões judiciais. Uma coisa é um leilão judicial de uma falência, que é diferente do leilão judicial de um processo trabalhista e assim por diante, né? Tema para um episódio, inclusive, André. Sem dúvida que sim. Mas, enfim, nos leilões de alienação fiduciária, que é o nosso principal tema aqui hoje, os extrajudiciais, né? Falamos aqui das dívidas Propter Rem. Um ponto super importante que também houve uma mudança no edital da Caixa o ano passado, né? Como a doutora Luísa bem disse, condomínio e tributos, né, IPTU principalmente, são
PropTerrem, acompanha o imóvel. E quando, ao invés de um condomínio devidamente constituído, há uma André, associação de calma, moradores. para. Tô aqui, nem sei quem que é esse aí, o Nelson Rubens. Por quê? Porque assim, antes da gente entrar nesse tema que é importante, eu quero tocar em um outro tema, dando continuidade no nosso episódio, tá? Só para não ficar muito jogado. Luísa, a gente falou de dívida PropTerrem. Agora eu quero saber de dívidas de consumo, que tem bastante gente que também tem essa dúvida. Água, luz, gás. Essas dívidas, elas são PropTerrem, sim ou não? Primeira pergunta. Não são. Tá bom. Fim de papo. E essas dívidas são o quê? Elas são dívidas pessoais, pessoal. Ela sempre vai atrelar ao CPF ou ao CNPJ daquele que usou aquele serviço. Então, por exemplo, eu não falei que não comprei a casa do Daniel? Ok. Quando eu fui fazer alterações de titularidade, quando eu fui lá na Enel, na CPFL, o que seja, eu falei, Daniel estava lá com a conta de luz atrasada. Essa dívida, essas contas em abertos, elas não são da Luísa, elas não vão carregar para o imóvel, porque elas são exclusivas do CPF do Daniel, que foi ele que usou a luz enquanto ele era proprietário, ou estava lá usando daquele imóvel, daquela casa. Então, nesse caso, essas dívidas, a gente pode falar que existe uma separação nesses sistemas. E a partir daquele momento que eu peço a transferência para o meu nome, ela vem sem essas dívidas. Eu não sou responsável por pagar. Por isso que a gente fala muito até que nessas compras tradicionais, a gente põe lá, apresenta que está tudo certo, para evitar já essa situação. Mas essas dívidas de consumo não estão recaídas ao imóvel, e sim aquele que usou. Então, doutora, desculpa, Daniel, só para fazer uma pergunta aqui. Falando do dia a dia prático, a gente vê que várias prestadoras desse tipo de serviço muitas vezes colocam bastante dificuldade de, por exemplo, religar a água, a luz, etc., por causa dessas dívidas. E dizem que não vão fazer. O que cabe ao arrematante fazer numa situação como essa, visto que essa dívida não é dele? Olha, eu acho que a gente pode... Eu vejo 3 caminhos, então vou começar pelo mais fácil, que é o que eu sempre oriento a quem me pede essa informação. Cliente, até às vezes alguém que liga e pede. Eu falo, olha, a primeira coisa, você vai pedir essa transferência, a gente sabe que existe a possibilidade de pedir até pessoalmente, você agenda horário, vai lá. Eu acho que às vezes convém, se for online, então que você encarte, anexe os documentos. Não adianta só pedir a transferência. Pedir transferência por transferência, se eu fosse proprietária da Enel, da CPFL, eu também ia querer receber, gente. Fazia corpo mole. Poxa, peraí, né? Então, apresente os documentos e, mais do que isso, coloque o edital. O edital, muitas vezes, os editais da Caixa estão lá escritos, ou vou ter alguma menção. Faça um trabalho da sua parte bem feito. Então, coloque os documentos. Não deu certo? Se é o caso, veja a possibilidade de um procedimento administrativo junto àquela fornecedora. Agora, não teve como. Tentou tentei 2, tem e-mail, tem chamado, tem tudo. Ação judicial. Mas a gente tem que pontuar que existem alguns casos de grande dificuldade, mas isso já tem melhorado há muito tempo. Antigamente, realmente, o assunto era de grande desconhecimento por essas empresas, então tinha dificuldade, tinha gente que chegava até a pagar para resolver o problema. De um tempo para cá, que a gente realmente tem essa situação do leilão se a bola da vez, tudo tem se modificado, percebam, a gente consegue ver isso em vários momentos. E existem muitas fornecedoras de serviço que já estão acostumados, tá? Mas fale, leve os documentos, da sua parte, acho que tem que fazer bem feito também, porque senão não dá para ter bola de neve, não dá para ter bola de cristal para eles também adivinharem toda essa situação, tá? Eu acho que, se eu tiver que dar uma dica, são esses 3 pontos, mas faz bonitinho. O ponto que você comentou que é super relevante também é a questão. Muitas vezes a gente fica discutindo, perdendo um tempo, tendo dor de cabeça por causa de R$13 de dívida. Paga a dívida. Pelo amor de Deus, gente. Tem que ter bom senso também nessa hora. Eu estou considerando que
valores aceitáveis para você ter paz e você resolver o seu problema, eu já estou subentendendo nessas minhas dicas que você já resolveu de outros modos, vulgo quitando. Não, Por favor, porque me ligar, ou ligar para o doutor Daniel, ligar para outro colega e falar, olha, tem uma dívida de R$ 150, eu vou falar, então manda o boleto que eu pago, porque, gente, não dá para a gente Opa, anotei essa, Luísa. Não, mas assim, o valor, ó, se precisar contratar, vai ficar mais caro. O valor que a pessoa paga tendo de desgaste já ficou mais caro. Então, assim, eu acho que tem que ter uma balança. Isso, inclusive, para mim, volta um pouquinho no que a gente estava falando no tópico anterior sobre as próprias terrenos e etc., que você vai arrematar, você vai fazer lá sua análise de viabilidade prévia, com certeza, vai olhar os custos. Não dá para ir no conta a conta da moeda. Se você tem 50 mil, não dá para bater 50 mil de gasto. Você tem que pôr uma margem lá, porque situações como essa podem acontecer. Daí, é claro, vai de cada um. Sempre tem alguma coisa que você não está contando de gasto. Pode ser numa reforma, pode ser com um advogado. Assim, imprevistos, pessoal, acontecem na vida, não só nos leilões, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado e ter margem para fazer uma arrematação segura, não tão espremida que não vai matar sua rentabilidade, você precisa contratar um advogado, e aquilo, mas doutora, minha margem está tão pequena que não dá para te pagar. Devia ter feito uma análise melhor, né? Margem de segurança na análise. Obrigada, gente. Isso. Gente, é uma conta que não dá para você ficar na corda bamba, não dá, porque vocês podem, por exemplo, vamos falar, nem o caso, mas você pode pegar um imóvel que está com problemas de infiltração terrível, está atrapalhando as outras unidades. Cara, a responsabilidade é tua. Porque o cara o vizinho de baixo, do lado, ele quer que você resolva e não tem conversa. Então, você tem que prever as coisas. E isso é na vida, na nossa casa, se a gente compra até no particular, você pode ter surpresa. Quem nunca teve, que atira a primeira pedra, não é? Então, essa conta certinha não rola. E a gente pensa que não acontece, pessoal, e assim, a nossa experiência diz o contrário. Tem poucas arrematações que não acontecem alguma coisa que não estava prevista, né? Que você não bate o olho e vê. Essa da infiltração é uma. Eu tive um cliente que arrematou um super imóvel, o vazamento da varanda gourmet dele para o de baixo. Pois é. Cara, só os móveis do apartamento de baixo, ele falou, Daniel, não tem no meu apartamento, cara. Sim, e eu tive que pagar. De novo, acontece, mas pegando o foco aqui que a gente estava falando de dívidas pessoais, pessoal, dívida pessoal nada mais é do que uma dívida que você contraria. Cartão de crédito é uma dívida pessoal. Você comprou uma coxinha na padaria, cara, você tem que pagar essa coxinha, é uma dívida pessoal. Plano de saúde. Plano de saúde. A regra é que as nossas dívidas elas são pessoais. A exceção é o que a gente chamou aí de propter rem, que são dívidas que se absorvem a outra coisa que não a pessoa, nesse caso, os imóveis. Então, assim, dívida pessoal é praticamente tudo que a gente faz nas nossas relações pessoais de vida. Então, água, luz, telefone fixo, se é que alguém ainda tem telefone fixo, gás, são dívidas que se absorvem as pessoas que estão morando naquele imóvel, naquele momento. Então, essas dívidas não são transferíveis para o arrematante ou para quem adquiriu esse imóvel numa venda tradicional, né? Então, dívidas pessoais são dívidas que seguem a pessoa, não seguem o bem. Agora, falando ainda dessa questão de dívida pessoal e trazendo o assunto para a Caixa Econômica Federal, André, regra da Caixa, a Caixa paga a dívida de condomínio. Se eu tiver ali uma conta de água, uma conta de gás embutida no valor do condomínio, que acontece bastante na prática, é rateio do condomínio a conta de gás e de água. A Caixa paga essas dívidas sim ou não? E aí depois eu quero saber da doutora Luísa por quê? Do sim ou do não? Depende. Eu já vi, na prática, ela não pagaria. Teria que fazer a separação desses valores no extrato que a gente manda para a Caixa, tirando os valores. Mas muitas vezes a Caixa paga. Ela paga no bojo das dívidas que estão ali. Já vi, inclusive, um caso de um ex-mutuário que era bastante festeiro e vinha incluído nas taxas de condomínio a locação do salão de festas. A Caixa pagou. Né? Então, aí é uma questão do analista que está olhando, ela não teria a obrigação de pagar. Eu já vi ela pedir para separar esses débitos, mas não há uma regra aqui. No edital está claro que ela não paga por essas dívidas. Tá? Então, quando ela paga por boa vontade, mas a regra é que a Caixa não paga dívidas pessoais. Exatamente. Luísa,
o arrematante precisa pagar essas dívidas pessoais se o condomínio exigir? Fala, ô, a Caixa pagou o condomínio, mas a conta de água, de luz está aqui embutida no condomínio, e quem vai pagar essa conta? Não somos os arrematantes, pessoal. Não é o nosso querido cliente arrematante. Não é. Essa, ainda que embutido na conta do condomínio, ela não perde a característica de uma dívida pessoal, diz respeito ao uso de quem estava no imóvel, independente qual era a natureza. Se fosse até um invasor, ele que é responsável. Mas aí a gente vai um pouco apelar para o bom senso, né? Vamos um pouquinho de bom senso é bom. Porque, veja, a gente tem os casos de boa sorte que a Caixa realmente mal vê e paga. Excelente, você vai ficar quietinho e toca o barco. Agora, a Caixa não pagou, eu tenho a certeza de que o condomínio vai te cobrar. O condomínio vai cobrar. Só que às vezes você vai ter que colocar na balança e ponderar. Vale a pena discutir com o condomínio, criar outro problema, certamente vai arrastar até para, às vezes, um processo judicial, para que, às vezes, o valor é muito baixo. Então, eu acho que, assim, existe um mundo maravilhoso. O mundo maravilhoso era que o condomínio não cobrasse de você e cobrasse daquele que usufruiu. Mas isso não acontece. Ele vai cobrar daquele que está entrando, do arrematante. Põe na balança. O valor é um valor aceitável? A gente teve um caso de um puta apartamento, puta investimento, puta aquisição, um valor bem expressivo de compra e tinha lá em aberto R$210 exatamente nessa situação, essas contas de consumo atreladas ao boleto do condomínio. E o cliente não queria pagar. Não queria pagar. Eu não estou tirando a razão dele, veja, não estou tirando a razão de ninguém, falar essa não é a minha responsabilidade. Mas acho que a gente tem que ter um pouco de bom senso, colocar na balança e pingar os is. Porque se você gastou 2 milhões para comprar o imóvel, gente, R$210 para resolver o problema e você ter paz, é quase que nada, tá? Então aí é minha consideração, minha opinião pessoal. Eu acho que precisa de um pouco de bom senso. E deixa eu trazer um caso importante aqui também. Há condomínios em que não há individualização, por exemplo, do gás encanado e da luz. E aí esses valores ou esse consumo vem na conta do condomínio. E aí? Aí é isso. É complicado. Exatamente. Mas como separa? Porque ali não vem só o meu consumo. Não, mas não vem o seu consumo. Todos os moradores. Mas aí é rateado. É rateado pela unidade. Isso, cada unidade vai pagar X valor rateado, sei lá, por metro quadrado, às vezes por unidade, aí vai ser uma regra quando uma média, estabelece. Ou seja, é a mesma coisa. Mesma coisa, continua sendo dívida pessoal, tá? Ela não se torna uma dívida próprio terreno porque ela está embutida dentro do valor do condomínio ou porque é uma dívida unitária, vamos colocar dessa forma, não por unidade. Ela continua sendo pessoal e o arrematante não tem obrigação de pagar essa dívida. Essa é a própria dívida de condomínio, né? Consumiu, mesmo que o vizinho tenha consumido muito mais, azar, divide por todos. É isso aí. Não tem outra dúvida sobre dívida. Taxa do lixo, serviços municipais, que muitas vezes também são cobradas. São próprio terreno ou são dívidas individuais de consumo? Quer ir, Luiz, ou quer que eu vá? Eu vou deixar essa para você, eu complemento. Tá bom, cara. Taxa do lixo, cara, e serviços municipais. Olha que nome bonito. A resposta está no próprio nome. Serviço! Se é serviço, ela é pessoal. Né? Você não pode, ela não vai se absorver ao próprio imóvel. Porque assim, pessoal, o que determina o que é uma dívida próprio terreno? É a lei. Por que a dívida ela se torna próprio terreno e se absorve ao bem imóvel? Porque a lei determinou. A lei em nenhum momento fala que um tipo de serviço vai ser próprio terreno e vai se absorver ao bem imóvel. O que a lei fala? Que, eu vou até pegar aqui os artigos, não lembro de cabeça, tá? Porque é muita coisa, mas eu tenho aqui facinho. Por que o condomínio é uma dívida próprio terreno? Vem aqui no bojo do artigo 1345 do Código Civil, o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. O que essa lei está dizendo? Que quem compra o imóvel fica responsável pelas dívidas do antigo
alienante do antigo proprietário. Então, essa dívida absorveu a imóvel e quem compra esse imóvel fica responsável por pagar essa dívida. Tá? Inclusive, se não pagar, pode perder o seu bem arrematado ou bem que você comprou em um leilão. Judicial. Tá? Judicial, nesse caso. E aí é tema para outro episódio que a gente vai convidar a Luísa para falar também, que ela é fera nesse tema. E por que que o IPTU, ele também é uma dívida própria rem? Aí vai vir na lei, no CTN, no Código Tributário Nacional, no artigo 130, pessoal, não confundir o artigo 130 com o artigo 130, parágrafo único, tá? O 130, o caput, a cabeça do artigo, ela fala que os créditos tributários relativos a impostos, cujo o fato gerador, que é esse imposto, seja a propriedade ou o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, tá? Então, de novo, a lei está determinando que quem é proprietário daquele imóvel é responsável pelas dívidas, sendo elas anteriores ou não. Então, Perfeito. você comprou um imóvel, você tem que pagar as dívidas anteriores. Tem que calcular isso no seu preço. Quando a gente fala de taxa de lixo, não existe nenhuma lei específica falando. E a taxa de lixo, ela não é um tributo, tá? Então, ela não acompanha o bem imóvel, ela é uma dívida pessoal. Que E quem aqui, está... Pode falar. desculpa. E aqui, Daniel, aplica-se então as mesmas observações que vocês fizeram para uma dívida de consumo comum, digamos assim. Eu já vi Exatamente. muitas prefeituras que se recusam a emitir guias de ITBI, por exemplo, enquanto não for quitado o IPTU e as taxas municipais de lixo, Isso etc. é absurdo. É a É, mesma coisa, recurso administrativo e etc. Eventualmente Olha, judicialização. e eu vou até te dizer uma coisa, com base em 2024, só vou falar de 2024, via processo administrativo nas prefeituras, a gente está tendo uma boa resolução de N problemas, então eu acho que vale a pena tentar, mas essa condicionante não pode acontecer. Perfeito. ó o nome, vamos lá, pessoal. O nome já diz, é uma taxa, né? Taxa do lixo, então é uma taxa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não misturar os conceitos. Por mais que seja devido a um ente público, nesse caso, o município, ele não perde essa característica de pessoalidade. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado que pensa que tudo que é município, que tudo que é governo, é imposto. Não, é tudo, a gente pode considerar tudo tributo, mas não tudo imposto. Então, a gente tem que fazer essas diferenciações e tomar cuidado para não misturar os institutos para saber o que é próprio terreno e o arrematante seria obrigado a pagar ou não, tá? Perfeito. Taxa do E lixo, esquece. aqui deixa eu só fazer uma observação também. Existem várias e vários casos, porque são leis municipais e temos quase 6 mil municípios. Existe uma taxa chamada FUNESBOM, que é o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros. E este caso, pessoal, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Eu entendo que cai como dívida tributária da mesma forma, e, ao meu ver, está vinculada ao imóvel, porque Perfeito. geralmente está condicionada a imóveis que têm a qualidade de imóveis foreiros, tá? Perfeito. Então, é uma característica daquele imóvel. Esse imóvel pode passar 1, 2, 10, 100 anos, aquela situação dele não muda. E esse é um caso em que a Caixa quita os débitos, tá? Então, perfeita observação, tá? Dá bastante trabalho, quem comprar um imóvel que esteja nessa situação, esteja preparado. E por último, pessoal, fala, Daniel. É que assim, for e laudêmio, eu concordo com a Luísa, são coisas que se absorvem ao próprio bem imóvel, porque entra na regra do 130 do CTN, tá? Então, se você tiver foro ou laudêmio, você vai ser obrigado a pagar, o arrematante é obrigado a pagar, segue o bem, aí quando é caixa, em tese a caixa paga, se estiver na regra O do laudêmio até, Daniel, veja se eu estou falando bobagem ou não, a gente tem até algumas situações, já tivemos, alguns que a própria Caixa quita, está previsto que o laudêmio é pela Caixa, porque o laudêmio é a regra de quem está alienando, não de quem está
comprando. Agora, se nada fala, você vai ter essa despesa, então você vai mencionar lá na sua continha de custos, porque ele vai ser equivalente a um ITBI a mais. Isso aí. É que eu costumo dizer que Fora e Laudemir, eles são dívidas próprio terreno, né? É um pouco nesse sentido, que acompanharia o bem e não a pessoa. Sim, sim. Ô André, vai para sua pergunta, aquela lá que você queria fazer, que eu falei para deixar para Associação depois. de moradores. Você me interrompeu de forma tão brusca que eu fiquei com medo. Mas associação de moradores, como fica? Primeira pergunta, associação de moradores e condomínio é a mesma coisa, Luísa? Não, não é a mesma coisa. São efeitos diferentes, até mesmo na prática. Eu acho que isso é muito interessante. Vamos dar um exemplo muito simples. Condomínio tem a portaria, tem controle de acesso, só vai entrar se você autorizar expressamente. A gente tem toda aquela condição de um lugar fechado, de um lugar que somente aqueles condôminos vão determinar as condições, as regras, ok? A associação, ela até tem algumas variantes, mas em tese é um controle mais tranquilo. A gente tem associações que você não pode nem impedir as pessoas de entrarem e saírem. Então, existe muitos. Mas eu tenho uma associação, a XPTO, que tem a cancela. Ok. Se faz um controle apenas de quem entra e quem sai por segurança, porque o mundo é mundo. Mas não pode impedir o acesso. Então, tem essas diferenças, tá? Mas a taxa associativa não é porque tem uma cobrança de taxa associativa que vai ser um condomínio. A taxa associativa, geralmente, ela é cobrada por uma benfeitoria do local, por exemplo, a jardinagem, até alguém, por exemplo, que pode ser encarregado para receber as correspondências e colocar num lugar que cada um pegue o seu e é responsável, que vá até mesmo ter uma entrega. A pessoa que está trabalhando naquele controle de quem entra e quem sai tem que receber um salário, existe um fundo, porque aquilo foi colocado, foi disposto durante a criação daquela associação, que pode até ser mudada e alterada, e enfim. Mas a associação, a taxa associativa, ela vem de uma forma bem diferente, a natureza é outra. Eu não vou entrar aqui nem na questão jurídica, porque eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem gente que entende que pode ser semelhante. O que a gente tem que saber da taxa associativa neste caso? A gente tem aquela associação que está regular, que está constituída de fato. E a gente tem a associação informal, que é, por exemplo, os vizinhos se uniram e, na prática, passou-se a adotar este hábito, ou essas regras, essas condições. Mas aquilo está num falar, ou num grupo do WhatsApp, por exemplo. Não tem algo documentado, não tem uma constituição daquela associação de fato que a gente precisa para fins de efeitos jurídicos. Quando a gente tem uma associação que está regularizada para fins de efeitos jurídicos, o que vai acontecer? Na matrícula desses imóveis, ou até mesmo vai ter registrado no cartório competente o que foi criado lá, o que foi disposto. Para que a Caixa pague essas dívidas associativas, é obrigatório que na matrícula deste seu imóvel tenha menção da existência dessa associação, cujo registro na matrícula precisa ser anterior ao ato da consolidação da Caixa. Ponto 1. Ponto 2. A Caixa vai pagar do registro dessa associação para frente. Se tiver algo para trás, a Caixa não vai pagar e não tem discussão, essa responsabilidade é sua. Então, precisa olhar. É associação? Vai lá, Daniel. Posso interromper? Com você certeza. Entende que a responsabilidade é do arrematante, sendo a associação, você entende que ele é responsável, essa dívida não seria pessoal, então deveria ficar para o antigo proprietário? Veja bem, quando é cliente meu, eu entendo que é uma dívida pessoal. Por quê? A associação que está regularmente constituída, você adere àquela condição, você aceita aquela condição no momento que você compra aquele bem.
Então, se você compra um bem que faz parte de uma associação, é naquele momento, então você responderia de lá para frente. Mas a gente tem uma discussão que ainda não está uniforme sobre isso, tem gente que defende que não. Não vamos entrar nesse mérito agora, que eu acho que vai levantar. Faca no pescoço, a gente quer ouvir a opinião da Luísa, poxa vida, você veio até aqui para ficar em cima do muro? Nananina, não. A gente vem trazer um pouco de paz, pessoal. É porque, assim, eu acho que vale a pena discutir, tá? Numa situação dessa. Então, se a gente estiver falando de imóvel da Caixa, a condição tem que ser uma associação regular, ela tem que ser constituída de fato. Associação entre moradores que tem no hábito aquela condição, esquece, a Caixa não vai pagar em tese é seu. Daí sim, dependendo do valor, eu acho, ponto 1 também verifique o quanto está em aberto, você pode sim vir a discutir isso judicialmente, de que a associação eu adero, ou seja, eu aceito aquelas condições de um ato que eu compro, que eu adquiro o imóvel. Eu não tenho responsabilidade do que existiu antes, tá? Mas aquela coisa, vê quanto é. Faça a conta, aquilo, versus o honorário do advogado, porque certamente ele vai cobrar para fazer essa ação, que não tem muita relação, não é um ato decorrente daquela aquisição que você fez, valor, custas, tempo, você já vai chegar, já vai se queimar assim de cara, então eu acho que tem que pôr na balança. E aqui, deixa eu só complementar, para complementar aqui as respostas que vocês deram, né? E reiterar a importância de ver o edital para cada caso, né? A Caixa deixa explícito que despesas de ITBI, laudêmio e aforamento, taxa de bombeiros são de responsabilidade do arrematante. Esse é o item 18.4 do edital atual de venda online e venda direta online. 18.9, dívidas com entes públicos, IPTU, ITR, TLP e aqui a taxa de bombeiros e SPU. Esses são considerados próprio terreno, a Caixa quita. E a associação de moradores, como bem dito pela Luísa, a Caixa quita desde que devidamente averbado na matrícula e somente após esta averbação na matrícula. O que é anterior, responsável do arrematante, o que é após essa data, a Caixa quita. Isso. Então, acho que no final um resumo muito simples desse tema é: verifique a Constituição, se está regular ou não, verifique isso na matrícula, precisa obter o valor atualizado se a dívida existir, porque você pode ter, sim, uma cota à parte de responsabilidade para fins de quitação. E depois de analisado isso, colocou na balança, vê, é o caso de discutir judicialmente ou não é. Lembrando que a taxa associativa, quando é de associação regular, também vai exigir a CND para você vender depois. Então, cuidado com isso, senão você vai ficar com o negócio amarrado. Muito bom. Bom, o Daniel vai querer me bater aqui de novo, mas nós vamos pular a tratar-se dívidas as dívidas próprio terreno devem ou não ser quitadas, no caso da Caixa, pela Caixa no primeiro e segundo leilão, mas como a gente não está falando de primeiro e segundo leilão aqui hoje, vamos deixar isso para um próximo episódio. Tudo bem, Daniel? Você vai ficar com ódio no coração se a gente não tratar desse tema hoje? Não, cara, vamos acelerar. Eu, inclusive, ia sugerir para a gente picar esse episódio, acabar e partir para gravar outro depois, cara, senão vai ficar muito grande. Vamos encerrar com 2 temas aqui que são super importantes e a gente volta com outros temas. Bom, você citou, Daniel, que as dívidas, que a dívida de IPTU está no código 130 do CTN, no caput. No artigo, isso. Mas há o parágrafo único que diz que, explicitamente, vou ler aqui, no caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o preço, ou sobre o respectivo preço. Ou seja... Vamos lá. Artigo 130 caput, a cabeça do artigo, ela traz uma regra geral, tá? O que é isso? Ela se aplica a todas as situações. Porém, o parágrafo único traz uma exceção à regra, que é quando a gente fala de arrematação, de leilão. Deixa eu até abrir aqui
Ó, o parágrafo único vai trazer. Ó, que palavra bonita, cara. Eu sou uma das pessoas que reclamam que dificilmente aparece arrematação nas leis. A palavra arrematante, por exemplo, não é citada nenhuma vez no Código de Processo Civil. Isso é uma tristeza. Ela fala de leilão e não fala uma vez sobre a figura do arrematante, mas isso é outro tema. Parágrafo único do artigo 130 do CTN. No caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Tá bom? Então, o que isso quer dizer? E se sobrar dinheiro da arrematação, esse dinheiro deve ir para pagar o IPTU, neste caso, tá? Porque a gente está falando de Código Tributário Nacional. E aí, existem algumas discussões, que eu vou até aqui travar com a Luísa, é que se essa lei ela tem aplicabilidade quando a gente fala de alienação fiduciária, tá? Porque aí, de novo, primeiro e segundo leilão obrigatório, regidos por uma lei específica, tá bom? Ou se esse artigo, ele só teria serventia quando a gente fala de leilão judicial, que aí sim é uma expropriação forçada realmente, né? E que tem um regramento distinto que está previsto aí em CTN, Código de Processo Civil, CLT, quando a gente fala de trabalhista, aí é um amontoado de leis que a gente tem que entender o que se aplica em qual caso. E por isso a dificuldade de interpretações quando a gente trata de leilão. Por isso eu vou repetir, regra do jogo. Você está jogando futebol de salão, futebol de sabão ou futebol de campo. Então é muito importante que a gente tenha conhecimento de não misturar as regras e os institutos de cada um desses leilões. Eu, Daniel, sou um grande defensor de que leilão é leilão, tá? Eu sempre falei isso. Mas leilão é leilão com suas regras específicas para cada um deles. Né? A gente não pode colocar tudo ali num saco e falar, não, leilão, é tudo igual, é tudo parecido. Não. Então, assim, como a gente está falando de um episódio de caixa, eu, Daniel, entendo que não tem aplicabilidade o CTN. Posicionamento do Daniel. E aí você pulou uma parte que é importante, que eu vou ter que voltar, que é, quando a gente fala de leilão obrigatório da lei de alienação fiduciária, quando trata do segundo leilão, a regra é clara. Está lá no artigo 27, parágrafo segundo, se eu não me engano, isso, parágrafo segundo, que vai falar que no segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que seja igual ou superior ao valor integral da dívida garantida pela alienação fiduciária, das despesas, inclusive emolumentos cartorários, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive, inclusive tributos e das contribuições condominiais. Então eu vou parar a leitura aqui no meio do artigo, tá? A lei de alienação fiduciária, que rege os 2 leilões obrigatórios da lei de alienação fiduciária para retomada do bem, diz que quando a gente fala de segundo leilão, as dívidas de condomínio e de IPTU devem ser somadas ao valor da dívida para colocar no lance inicial, tá? Então, vamos lá. A gente tem uma lei específica da regra de alienação fiduciária que já traz a questão. Esses valores devem ser somados. Agora, existe também uma corrente que diz o seguinte, aí eu vou ser igual a Luísa, eu vou ficar em cima do muro, e só eu posso ficar em cima do muro nesse podcast. É regra que eu coloquei. Todo mundo que vier aqui vai ter que responder, menos eu. Que é o seguinte, existe uma corrente civilista, o que é uma corrente civilista? A corrente do direito civil, que entende que as partes podem dispor do que elas querem quando elas fazem uma negociação. E quando a gente trata de leilão, sem ser os 2 obrigatórios, que a parte poderia, ou até nos leilões obrigatórios, que a parte poderia escolher as regras que ela quer colocar, desde que tivesse previsto no edital, a partir do momento que o arrematante resolve participar desse leilão, ele está aceitando essas regras. Tá? Essa é a corrente do direito civil. Então, existe essa discussão. O que tem mais peso? A lei específica de alienação fiduciária, que é de 1997, ou o Código Civil, que é de 2003, e o Código de Processo Civil, que é de 2015. Ou o edital.
Não, nesse caso, a discussão está sobre o edital mesmo, porque uma corrente entende que o edital pode dispor dessa questão, o que valeria é o que está acordado entre as partes, nesse caso, o banco que está levando o bem a leilão, e o arrematante que aceitou de forma tácita, quando participa desse leilão, naquelas condições. E aí o banco faz o que ele quiser nesse aspecto de, eu posso colocar aqui que o arrematante é responsável por pagar as dívidas quando a gente trata de segundo leilão. E aí eu não vou ficar em cima do muro, é claro que era uma brincadeira. Eu, Daniel, entendo que a lei de alienação fiduciária, por ela ser uma lei específica que trata sobre esse tema, ela deveria prevalecer. Tá? Agora, o ponto é, o legislador, quando fez essas regras, não tomou o cuidado, ou de forma proposital, não posso dizer, deixou esse artigo dessa forma. Porque ele podia ter colocado assim, ou alterado a lei de alienação, falando, não, cara, agora esse artigo é regido, sei lá, pelo Código de Processo Civil, que eu entendo que não. Porque, de novo, Código de Processo Civil, pessoal, é para processo. Né? Então, não tem nada a ver. A gente não pode querer que uma lei processual regulamente essa relação de alienação fiduciária. Para mim é uma aberração jurídica. Então, eu adoro meus amigos civilistas, que são a grande maioria dos amigos que eu tenho no direito, mas eu tenho uma corrente de defender que se aplica a lei de alienação fiduciária e que deve se somar, sim, os valores das dívidas no segundo leilão. No primeiro leilão tem discussão e fica para outro episódio. Mas, e nos casos que estamos discutindo, que são os pós-leilão de alienação fiduciária? Aplica-se? Para mim, vai lá, Luísa. Não, você é a convidada. Aplica o que está no edital. Não dá para misturar. Essa coisa de querer misturar A com B, gente, nem sempre dá certo. É o famoso para de criar pelo em ovo. Mas o parágrafo único do 130 do CTN. O parágrafo único do CTN, se você ler várias vezes, se for o caso, você grifa, é uma dica. Tá? É claro, adquiridos em asta pública. Os leilões que a gente está falando hoje, vamos pegar os leilões da Caixa que a gente está comentando, que não são os obrigatórios 1 e 2, ele não é asta pública. Nada mais é do que uma compra e venda que a Caixa ali oportuniza a possibilidade de adquirir esses bens, em vez de ela bater na tua porta ou você ir atrás de um corretor tradicional, você faz via site com os corretores que são credenciados a ela. É uma compra e venda. Não tem, se o edital mandar que você paga, você vai pagar. E acabou. Não aplica. A minha interpretação, ao que eu falo aos meus clientes e eu defendo não tem não tem similaridade, não tem semelhança, não tem analogia, não tem nada. IPT1 em leilão judicial é um caso, IPT1 em leilão extrajudicial é outro caso. Veja. Em venda direta, que é o caso da nossa discussão, é outro caso ainda. É outro caso. Em tese veja edital. Depois a gente veja o que a CAF está dispondo sobre. Mas isso de aplicar o judicial, negativo. Aí eu concordo com a corrente dos meus amigos civilistas, porque assim, quando a gente passa dos 2 leilões obrigatórios da lei de alienação fiduciária, o imóvel é do banco. Ele faz o que ele quiser. O imóvel sendo do banco é exatamente isso, cara. O banco, se ele quiser doar esse imóvel, ele pode, o imóvel é dele. Então, essa relação, ela é regulamentada, assim, pela regra geral, que é o Código Civil. Então, o Código Civil, ele permite que as partes disponham das regras que elas querem para fazer negócio. Exato. Então, como o banco é dono, ela fala assim, pessoal, eu estou vendendo esse imóvel numa modalidade leilão. Que aí sim, aí tem o leiloeiro que vai lá, pregoa, coloca lá no site dele, etc. Mas o leiloeiro, ele é um intermediário de uma venda de um bem que já tem um proprietário que escolhe as regras que ele quer para aquela venda daquele imóvel. Então, o banco, ele pode determinar o valor de lance mínimo, por exemplo. Eu não quero 50%, eu quero 30%. Eu, Daniel, entendo que pode. Tá? Tem gente que entende que tem que respeitar os 50%. Eu entendo que não. Eu entendo regra que pode. do Código de Processo Civil. Regra de processo. Processo é leilão judicial. Não podemos confundir os institutos. Né? E mais,
Até uma complementação, desculpa, Dana, para não Imagina, vai lá. É uma relação entre as partes. O edital tá lá, você leu, você pediu, você fez o teu cadastro, você se habilitou, atendeu os requisitos, participou, não tem discussão depois. Não dá para falar, eu não sabia porque você não quis saber, não quis ler, não quis dar o trabalho de pesquisar, ou achou que ia ganhar alguma vantagem onde não tem. A regra que tá lá, você aceita. Se não tá boa para você, o que você vai fazer? Você não participa. É simples, não tem uma vírgula, são 2 pontos finais. É isso, deixem claro. Não tem, mas não. É isso. E se você não concorda, o que você faz? Manda um e-mail para o banco, liga para o banco e fala: banco, eu não concordo com as condições de venda que você colocou. Você quer mudar para eu comprar? Se o banco mudar as regras, é o que eu duvido, você vai e compra. De novo, o vendedor ali, nesse caso o banco, ele está instituindo as regras para fazer negócio. A partir do momento que você aceitou as condições, participou do leilão e adquiriu os bens, cara, é a regra que está estabelecida. Então, de novo, essa venda desse leilão que a gente está chamando aqui de licitação aberta da Caixa, ou de venda direta dos outros bancos, elas são relações que não existe um regramento próprio, elas são regradas pelo Código Civil, e essas regras são estabelecidas de conformidade com a parte. Ela pode fazer mais ou menos o que ela quer, né? Ela não pode fazer tudo, ela tem que cumprir alguns requisitos, mas ela pode dispor de algumas questões. E essa de dívida, para mim, é uma coisa muito clara. O banco pode determinar que o arrematante pague sim, tá? E para a gente encerrar, relacionado a esse tema, comentem sobre o recurso repetitivo, tema 1134 do STJ. Eu quero abrir esse tema, porque assim, primeira coisa para mim, esse tema rápido, nem tinha... mais rápido. Rápido não. Tem que ter um episódio só para esse tema, primeira coisa, né? Que a gente vai fazer esse episódio. O ponto-chave aqui é que este recurso repetitivo do STJ, o 134, ele trata sobre leilão judicial. Ele não tinha nem que estar aqui na nossa conversa. E a gente colocou aqui, porque a gente viu muitos amigos, né, influencers e etc., falando que vão brigar com a Caixa, porque existe agora um posicionamento do STJ falando que não pode constar no edital do leilão judicial de que o arrematante é responsável por dívidas de IPTU, tá? Então, de novo, quem falou débitos isso... tributários em geral, né? Débitos tributários em geral. Mas a gente está falando de IPTU porque é mais voltado para essa questão da Caixa, né? Mas, assim, dívidas próprio terreno, na verdade, a decisão trata dessa questão próprio terreno ou não, e fala que é o seguinte... que o arrematante ele não pode ser responsabilizado pelo pagamento de dívidas tributárias, porque o parágrafo único do 130 do CTN é uma regra geral que se acopla à Constituição Federal, né? O CTN é anterior à Constituição Federal, mas a Constituição o recepcionou, então ela é uma lei complementar que trata de direito público. Então não pode uma lei de direito privado, uma lei ordinária que é inferior à lei complementar, versar sobre coisa diferente de uma regra geral de direito tributário. O direito tributário é um direito público e, cara, só existe tributo se tiver previsão legal. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Se tiver uma lei que fala que, comprar pimentão verde na feira, você tem que pagar o imposto XPTO de tantos %, você vai ter que pagar. Se você comprar um pimentão vermelho, você não vai ter que pagar, porque ela é clara. A lei tributária, ela só engloba o que está no seu bojo. Então, existe uma exceção que fala que a dívida próprio terreno que se absorve ao próprio bem é de responsabilidade do proprietário daquele imóvel, de quem está adquirindo aquele imóvel, é responsável pela dívida. Mas, se você for arrematante e comprar este imóvel em um leilão, você não tem que pagar essa dívida. Só que aí, de novo, num leilão judicial, tá? A decisão tem 43 folhas. Em nenhum momento ela fala em leilão extrajudicial e em alienação fiduciária. Assim, não existe uma citação dessas palavras. Então, essa lei não tem aplicabilidade nenhuma à nossa conversa aqui de Caixa Econômica Federal. Quem quer brigar com a Caixa Econômica Federal, porque a lei diz que quando fala de leilão, e a gente já colocou aqui que a palavra leilão ela é genérica, ela é usada para tudo,
mas que essa venda da Caixa não é um leilão. A Caixa é proprietária do imóvel e ela está vendendo esse imóvel numa venda e compra, uma modalidade de venda a leilão, ou de licitação aberta, etc., que a gente chama como a gente quiser. Se ela quisesse chamar isso de venda do André, ela poderia, tá? Então a gente não pode, de novo, como a gente falou aqui repetidamente no nosso episódio, misturar os institutos. Quem está falando que vai brigar com a Caixa por conta dessa decisão, está falando besteira. Tá? E só rapidinho, o Daniel falou, isso se aplica aos judiciais, não se aplica aos extrajudiciais. E muito menos a essas modalidades que são pós a lei de alienação fiduciária, Exato. Já é propriedade plena do imóvel. Exato. Então, quem falou isso, por favor, se corrija, assista nosso podcast e esperamos que tenha conseguido mudar de opinião. É claro, pessoal, essa é a minha opinião, a Luísa tem a dela e o nosso colega que falou isso, os nossos colegas têm a opinião deles. Mas assim, é que é uma questão muito clara na decisão de que não se trata de leilão extrajudicial e nem de venda posterior aos leilões obrigatórios. Tá? Então, de novo, não podemos confundir o instituto. O grande problema de divulgação do pessoal que fala de leilão é esse. Muitas vezes confunde o que é leilão judicial com leilão extrajudicial, com leilão de lei de alienação fiduciária. Cara, são coisas distintas. Perfeito. Perfeito. Ótimo, muito não, longo. Deixa a Luísa falar, né? Não, vou passar a palavra para ela. Eu não tenho nem considerações sobre esse assunto. Por mim já começa igual o Daniel mencionou, não precisava nem estar aqui, porque é clara os efeitos sobre o leilão judicial. E digo mais, até complementando, não é nem que na decisão não se mencionou extrajudicial, ele não menciona outro tipo de aquisição de outra natureza. Acabou. Ele não abre margem para discussão alguma. Ponto. Quem está falando, eu vou ser mais radical ainda. Eu acho que está falando abobrinha, porque não dá, não tem onde tirar, não tem um entre linhas para a gente falar, aqui pode ser. Não, isso é claro, é minha opinião, é a forma que eu, quando vi a decisão por inteira, que cheguei a imprimir e a grifar, porque a gente precisa olhar, claro, eu falei, bom, não abriu margem para discussão. Nesse momento é isso. Pode ser que isso aqui futuramente mude? Pode ser, mas hoje o que a gente tem é isso e fim de papo. Quem fala isso está mal informado ou mal intencionado. Ou não leu, às vezes pega um recorte de uma notícia, assim, mal informado. Mas é aquela coisa, se você replica algo, você tem a responsabilidade de verificar a veracidade daquela informação. O que eu tenho a dizer, assim, pessoal, é que nós vamos fazer um episódio, a Luísa está convidada, para falar sobre esse tema, o 134 do STJ, um episódio mais voltado para essa questão, porque é super interessante, veio super em favor do arrematante, né, uma vitória da nossa classe. Sim. E assim, vocês sabem, eu sempre falo isso, eu, Daniel, sou um grande defensor do arrematante e dos leilões. E eu adoro tentar achar brecha ou argumentos que a gente possa forçar em favor dos arrematantes. Mas nesse caso, mas nem se forçar com toda a força do mundo, assim, é uma coisa que não tem ligação. Então tem que tomar esse cuidado. Pessoal, depois de tudo isso que a gente falou, um episódio longo, eu acho que a gente vai para o nosso encerramento. André Figueiredo, meu amigo, que bom que você está de volta aqui. Considerações finais e seu tchau. Não tem mais a dizer, já dissemos tudo. Leia o edital, a regra da Caixa está clara, mudou. Aproveitemos que vão surgir oportunidades, tem desafios, mas onde tem desafio tem oportunidade. Então, não precisa descabelar, não precisa desesperar. A venda direta não acabou, continua sendo um ótimo negócio. Hoje em dia, 60%, 70% de todos os imóveis que estão disponíveis são da Caixa Econômica Federal. Então, segue sendo um ótimo negócio, apenas requer mais cuidados, mais estudo e um pouco mais de cautela, mas excelentes negócios estão disponíveis. E muito obrigado, Luísa, por participar, brilhantar o nosso podcast. Espero que seja a primeira de várias participações. Com certeza. Considerações finais, Luísa. Complementando a fala do André, que eu não vou nem ser repetitiva, excelentes modificações da Caixa. Eu acho que vem também uma tendência do mercado todo de leilão, que já é retirar as pessoas amadoras, aquelas que não estão preparadas, que estão levando o leilão no oba-oba, que não são
arrematantes que fazem, de fato, bons negócios. Eu acho que a Caixa vem só reiterando esse posicionamento, que vejo como uma tendência do mercado. É bom que deixe espaço para quem, de fato, sabe o que está fazendo, está preparado, está qualificado. Isso que aquece o nosso mercado de forma bem positiva. Prazer estar aqui, adorei o convite e, puxa, que papo bom, que papo saudável, sólido, é bom falar com qualidade. Não, ô Luiz, a gente quer agradecer demais a sua presença. É um prazer trazer pessoas que vivenciam o mercado de leilão diariamente, né? Que é o seu caso, uma pessoa que se preparou, que estudou, que tem conhecimento, e, de novo, a gente pode divergir, mas sabe o que está falando e tem o seu posicionamento embasado, né? Não é o achômetro, não é o oba-oba. E só para fechar o episódio, pessoal, vamos ver como é que também vão ficar essas mudanças da Caixa, né? Porque se a Caixa não vender os imóveis que estão ali encarteirados, muito provavelmente ela vai fazer outras modificações, ou voltar do jeito que era, ou colocar um peso aí, como o André já disse que ela costuma fazer. Então, não é momento de desespero, é momento da gente estudar, se preparar e ver realmente quais vão ser as consequências práticas dessas mudanças, né? Então não é hora de, não dá mais para arrematar na Caixa, agora ficou horrível, é um super problema. Não, você vai ter que se preparar melhor, estudar melhor o imóvel que você quer arrematar e fazer ali as suas pesquisas de dívida de condomínio e de IPTU para trazer segurança na sua análise. Então, de novo, para o bom arrematante, para o cara que está empenhado, para o cara que está estudando, cara, vai ser maravilhoso. Vai sair os amadores, como a Luísa disse, e vai ficar realmente quem está buscando no leilão um negócio, né? Daniel, deixa eu só fazer uma observação que não pode passar. Esse ponto que você falou é interessante. Eu vi várias pessoas falando, não, realmente, a Caixa ficou muito ruim, não vai dar certo. Aí depois o cara me chama no privado e fala, você viu minha estratégia? Estou diminuindo a concorrência. É isso, pessoal. Então vamos lá, todo mundo olhando para a Caixa. Tendo dúvidas, procurem a Imobiliária Leilão Imóvel, cara, um pessoal super preparado aí para atender vocês, para tirar as dúvidas de vocês. E é isso aí, pessoal. Luísa, mais uma vez, obrigado. Espero que esse seja o primeiro de muitos. Tá? Você está sempre convidada. Quando tiver um tema interessante que você queira falar, nos procure. O nosso espaço está aberto para você sempre. Pessoal, Obrigado. É isso aí. Até mais. Curtam, compartilhem, assistam o nosso episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.